fazer o início da gravação. Muito bom, presidente. Legal. Muito bom. A gente faz a gravação, depois, se a gente precisar, é bom para a gente ir consultando. Então, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer enormemente ao interesse de vocês em participarem, né? Nós estamos querendo aumentar o núcleo duro da associação aí para que a gente possa realmente colaborar com a cidade. Eu acho que se tem um grupo que pode colaborar aí com o crescimento da cidade e com a sustentabilidade, somos nós, e não dá para a gente ficar assistindo as coisas acontecerem. Acho que nós temos que participar, né? É difícil para nós, porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem os seus afazeres, mas eu acho que se nós montarmos um grupo, a gente consegue, dividindo tarefa um pouquinho para cada um, participar dentro do possível das coisas que estão acontecendo. Então, primeiramente, o que eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui, para que a gente possa nivelar aí as informações. Então, os grupos técnicos da associação que a gente quer formar para trabalhar ao longo de 2022, eles são previstos, a previsão ele é regimental, né? Então, os grupos de trabalho eles são previstos no nosso estatuto. Então, no capítulo 1º da associação e seus fins, no artigo 2º, então está lá, defender direitos, interesses e prerrogativas dos seus inscritos, que incidam nas finalidades, né, da atividade, enfim. Promover o estudo de questões... Presidente, Oi. você está lendo a apresentação? Tô. Você tem que apresentar. A gente está na tela inicial. Não passou para vocês? Não, para mim tá Tá na primeira ainda? tá no PowerPoint, sabe? Então, peraí, vamos compartilhar de novo. Congelado. Vamos ver se é alguma coisa aqui da... Você tem que escolher a aba da apresentação, daí eu acho, né? É. Vamos ver o que aconteceu aqui. Peraí. Ah, acho que é isso aqui. Vocês estão vendo agora? Sim. Agora acho que foi. Passou? Troca de tela? Não. Passou. Legal. Joia. Então, vamos aí. Tem um delayzinho aí por causa da internet. Tudo bem. Então, a associação ela é prevista no artigo 2º, né, da associação e seus fins, promover estudo de questões técnicas, administrativas e de interesse geral, e no capítulo 5º das funções da diretoria, criar grupos de trabalhos técnicos, culturais, artísticos, comunitários, designando os respectivos coordenadores. Então, a diretoria, através da presidência da diretoria de educação continuada, ele dá poder à comissão, oficia a comissão e escolhe o coordenador da comissão. Então, da composição dos grupos de trabalho, né? Então, após a realização do chamamento pela diretoria, e a gente optou por fazer esse chamamento para todos, para que fosse uma coisa democrática e pudesse abrir a possibilidade a quem queira participar, né? Para que não fique uma coisa que a diretoria escolhe quem vai trabalhar. Assim fica muito mais legal. A gente reúne pessoas diferentes. Então, após a realização de chamamento pela diretoria, serão definidos os grupos de acordo com os temas a serem apreciados, né? Será editado o ofício da EAR empossando os integrantes do grupo de trabalho. Cada grupo de trabalho, ou um grupo, né? Vamos ver como é que a coisa se comporta, ele obrigatoriamente tem que ter um coordenador. O prazo de trabalho do grupo de trabalho ele vai ser de acordo com o tema a ser estudado. Se a gente tiver tarefas aí ao longo do ano inteiro para trabalhar, vamos durante o ano inteiro, né? A gente não tem um prazo a princípio determinado. Aí sobre o coordenador do grupo, né? O coordenador ele será um integrante, ele vai ser nomeado pela diretoria, integrante responsável pela produção de conteúdo pelo grupo, então ele que vai ficar tocando fogo no grupo, precisamos entregar, precisamos fazer, ele vai ser o responsável pelos entregáveis, ele é o responsável pela convocação das reuniões, pela produção das atas e relatórios das reuniões, né?
e pela apresentação do conteúdo gerado à diretoria e associados. Essas tarefas, elas podem ser distribuídas pelo grupo, pelo coordenador, né, para que não fique sobrecarregando uma pessoa só, mas ele é o capitão do barco aí, quem vai levando e cobrando para que as coisas aconteçam. A partir do momento que a gente forma o grupo, nós temos responsabilidades em entregar, né, os relatórios, em fazer o estudo sobre o tema, para que a gente possa colaborar aí em tempo correto. Das reuniões dos grupos de trabalho, deverá ser definido um calendário para as reuniões do grupo, preferencialmente na primeira reunião, né? Então, logo o grupo se forme, primeira reunião do grupo é estruturar o trabalho, definir calendário de reuniões, né? As reuniões, preferencialmente na sede da associação, porque lá a gente consegue dar uma estrutura mínima, para que o grupo possa trabalhar, né? Ou virtual, enfim, mas se for na associação a gente consegue dar uma estrutura de trabalho. Será disponibilizada a estrutura da sede, com o fornecimento de computador, nós temos computadores lá, serviço de impressão, se precisar plotar uma planta, a gente tem tudo lá, e o serviço de cópia. Toda reunião deverá ter como produto final uma ata. A gente tem que organizar as atas de todas as reuniões para que a gente tenha um material para consulta depois, né? Ao final do trabalho do grupo, deverá ser gerado um relatório final, onde será emitido parecer do grupo sobre o tema estudado, com possíveis propostas de melhoria para o tema. Então, a gente, toda reunião gera ata, e ao final nós temos que gerar um documento, né, de fechamento. Se nós estamos falando de uma legislação municipal, por exemplo, lei de usucapião de solo, isso vai gerar um documento com propostas para emenda dentro do projeto, né? Ou, se nós conseguirmos ir trabalhando junto com a administração na construção do plano a gente já vai inserindo esse conteúdo que vai sendo discutido no projeto original, para não ter que ficar emendando no final. Da interação do grupo com o poder público. A diretoria da AEAR vai ser a ponte de contato do grupo com o poder público, né? A gente entende que, como entidade, a gente tem mais liberdade, com o nome da associação, de contrapor o poder público e brigar pelas coisas do que, às vezes, um CPF lá, que a gente sabe como é que as coisas são, né? Então, é mais fácil a associação pôr a cara na frente para que a gente possa cobrar um documento, cobrar dados que a gente precise para poder trabalhar. Então, a associação faz essa ponte. Do material produzido pelo grupo de trabalho, todo o material produzido pela EAR através dos grupos deverão ser apresentados à diretoria e associados em reuniões abertas, né? Com essa atitude, a gente quer um consenso e uma validação do material produzido, porque, no fim das contas, nós representamos uma classe, né? E nós temos que validar isso entre os nossos para que a gente tenha força de apresentar isso numa audiência pública, brigar, né, perante a administração. A gente tem que validar isso dentro de casa primeiro. Então, a gente entende que uma apresentação do material entre os nossos é melhor, antes de sair expondo isso afora. Com o material ratificado entre os presentes, a EAR passa a defender junto aos órgãos públicos a observância do conteúdo para inserção nos projetos de lei, né? E a partir daí, ratificado dentro de casa, nós vamos brigar até a morte para que isso seja observado. O que nós temos em andamento na cidade hoje, que nos interessa, que é do nosso conhecimento, né? Porque as coisas pipocam a todo momento, né? Nós temos o plano diretor, que está em fase de aprovação, nós temos uma audiência pública amanhã, inclusive. Nós temos um código de obras que está sendo desenvolvido, já tem uma boa parte dele escrito, né? Nós temos uma lei de uso e ocupação de solo, que está sendo trabalhada já, eu sei que tem uma parte dela já escrita também, e nós temos uma tabela de honorários dos honorários profissionais para trabalhar também, mas aí com uma urgência um pouco menor.
tá? Então, isso é um relato para vocês, para que vocês tenham ideia do que é o grupo de trabalho, que nós vamos ter trabalho e que a gente tem que produzir, né, ao longo desse tempo que a gente vai estar junto. A gente vai elencar uma ordem de prioridades, né, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, e para que a gente possa ver aí como é que a gente faz para atender tudo, tá? Então, muito obrigado pela participação, contamos muito com vocês. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu quero abrir a questionamentos de vocês. Fiquem à vontade para perguntar e a gente começar esse bate-papo aqui. Quem quiser falar, fica à vontade, viu, gente? Calma, gente, é um de cada vez, tá? Senão a gente não escuta, tá? Vamos organizar. Fiquem. Alguém quer perguntar? Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo. Você foi muito claro, Júnior. Muito específico. Então, vamos lá, deixa eu perguntar. Ô, Júnior, a ideia é fazer com que esses grupos sejam de quantas pessoas e por assunto, ou 2 grupos e 2 assuntos? Qual que é a ideia? Tem alguma coisa? A gente tinha a intenção, nós não sabíamos como ia ser a adesão, né? Quantas pessoas a gente teria. Então, a princípio, a gente não definiu isso porque, dependendo do número de pessoas, a gente teria que tratar todos os temas do mesmo grupo, né? Se nós entendermos que nós estamos aqui num número considerável, acho que dá para trabalhar até em 2 grupos, porque daí a gente consegue trabalhando simultaneamente, né? E aí a gente pode ir trocando figurinha dentro dos grupos, marcando de repente reuniões conjuntas, que a gente vai ser um núcleo duro olhando todo, né? A gente pega cada grupo, trabalha um tema, vai ter autonomia para desenvolver esse tema. A gente define um alinhamento, né? Para quanto maior o alinhamento, maior a autonomia. Isso que é legal, né? A gente poder definir as coisas. Mas acho que dá para a gente dividir a princípio em 2 grupos. Um grupo trata de uso e ocupação de solo, por exemplo, e outro grupo trata de código de obras. Né? Quem se sentir mais à vontade com determinado tema, fala, ó, eu prefiro trabalhar com uso e ocupação de solo. Legal, a gente faz uma eleiçãozinha aqui e a gente vai adiante, tá? O Zago quer falar, Júnior. Fala, Zago. Habilita meu áudio, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo, Zago. É só a própria pessoa que consegue ativar o som. Ah, A gente só consegue fechar o microfone, mas abrir eu não consigo. Zago, procura um microfoninho aí do lado, ou de repente você manda para nós por texto aqui, ou grava no WhatsApp, eu leio, eu escuto aqui e repasso. Bom, vamos ver, enquanto o Alexandre tenta destravar aí. Alexandre, se não der, grava o áudio para mim, eu replico para o pessoal aqui. Estou com o WhatsApp na mão aqui do lado. Com relação a posicionar vocês o que já foi feito até agora, que eu acho importante. A gente vem trabalhando já, a associação vem trabalhando no plano diretor, por exemplo, desde 2018, eu acho, desde quando começou, tá? A prefeitura fez uma minuta, essa minuta foi passada para a associação, o Zago, até então era presidente, nomeou um grupo de trabalho, como nós estamos fazendo aqui hoje. Esse grupo de trabalho se preocupou em fazer uma proposta de um mapa de macrozoneamento para o plano diretor, do mapa de viário para o plano diretor e de diretrizes para cada macrozona. Nós apresentamos isso para a prefeitura. Algumas coisas foram acatadas, outras não foram acatadas. Isso gerou uma minuta final e
isso foi apresentado numa audiência pública no fórum lá no Centro de Convenções. Lá nós contrapomos a administração que tinha algumas coisas que a gente tinha colocado e não foram observadas, que continuaram não sendo observadas. Aí isso foi para a Câmara, isso foi protocolado o projeto de lei na Câmara, em dezembro de 2020, numa audiência pública. Nós contrapomos novamente os mesmos pontos e a Prefeitura entendeu que nós tínhamos razão em algumas questões. Então, isso aí saiu, a Prefeitura vem trabalhando uma minuta até então. Essa minuta foi apresentada agora, pouco tempo, minuta, acho que foi uma emenda 003, se não falha a memória. Nós só tivemos acesso à minuta como ficou quando ela foi protocolada na Câmara. Tinham outras coisas que nós também falou, tem coisa que vai dar duplo entendimento, a gente quer que a coisa seja clara. Isso gerou uma nova mudança, tá? Essa emenda foi passada para nós ontem, com alguns ajustes, e aí isso vai para a audiência amanhã. Eu não sei se algum de vocês tem dúvida do que vai ser apresentado no plano diretor ou não, como amanhã vai ter uma audiência, se vocês quiserem aproveitar esse espaço nosso hoje para falar um pouquinho do plano diretor, quem não conhece, quem não sabe como é que está e quiser, fique à vontade, tá? Perguntem aí, a gente pode, de repente, dar uma orientação ou falar um pouquinho sobre o que vai ser falado aí amanhã. Júnior, antes de você começar a explanar, a Kátia tinha levantado a mão. Legal. O Zago, conseguiu, Zago? Ele entrou de volta agora. Oi, Júnior, boa noite. Agora boa noite conseguiu. a todos. Vamos pela ordem aí. O Zago coloca primeiro. Vamos ouvir a Kátia, que ela não estava se sentindo muito bem por causa do Covid. Vamos Tá. Só um pouquinho para o Beleza. Zago, só um pouquinho. Tudo bem. Fale, Kátia. Boa noite. Boa noite. Falei para a Adriana, eu estou saindo do Covid, então estou meio ruinzinho ainda. Amanhã, infelizmente, não vou conseguir ir no plano diretor, mas sei que vocês vão estar lá representando a gente e me coloco à disposição. Eu acho que eu gostaria de participar do Código de Obras. Legal. Obrigado. Tá bom? Sim. Bacana. Tem alguma pergunta mais? Alguma outra E dúvida? do plano diretor, eu só queria, depois que, se eu ainda estiver aqui, se não, depois vocês me contam, acho que o único ponto bem preocupante ainda é da água, né? Das nascentes, onde está tendo umas expansões urbanas meio duvidosas, né? Salpicadas, mas eu acho que é difícil a gente derrubar isso. Assim, tem várias conversões de área rural em expansão urbana, estão sendo propostas. Assim, quando a gente propôs alterações na emenda, no projeto de lei, foi em que sentido? Tem várias coisas que nós colocamos, mas a gente questionava eles, porque esse plano diretor traz muita coisa nova, gente. Ele traz algumas ferramentas do Estatuto da Cidade para cumprimento de política de função social da propriedade, que até então nós não tínhamos nas nossas legislações. Então, assim, propriedade em zona urbana que está parada há muito tempo, vão começar a ter artifícios aí da administração para forçar o uso da propriedade, para que ela cumpra a sua função social. Então, quem ficou com o terreno parado 10, 15, 20 anos sem fazer absolutamente nada vai começar a ter dificuldades, porque ele vai ter que apresentar um projeto, num determinado prazo, se não for apresentado projeto nenhum, vai haver um IPTU progressivo no tempo, vai ficar mais caro manter esse lote vago, e tem outras ferramentas que vão forçar essa pessoa de se desfazer do lote e aplicar esse dinheiro em outro lugar, ou não, ou ele realmente passar a empreender no lote. Isso aí está dentro do plano, está previsto, né? Então, essa é uma ferramenta. Outras ferramentas são a questão de flexibilização com relação à ocupação do lote.
que são as outorgas onerosas, que a gente também não tinha na legislação. Então, assim, e aí foi uma das questões que nós colocamos. O Estatuto da Cidade, a flexibilização na possibilidade de ocupação, do aumento do coeficiente de aproveitamento do lote, que vai permitir subir andares a mais, que vai permitir ter uma taxa de ocupação a mais, que vai permitir, você vai ter um limite de tamanho de lote para uma macrozona, mas você vai poder diminuir esse tamanho de lote mediante pagamento de contrapartida. Vão haver flexibilizações, só que essa flexibilização ela tem que andar num limite que o Estatuto da Cidade deixa muito bem definido, que é um coeficiente de aproveitamento máximo e um mínimo, né? E na proposta que a prefeitura tinha mandado lá na audiência pública, que foi feita no Centro de Convenções, não havia definição desses coeficientes de aproveitamento. E a gente vinha brigando, falando, isso tem que ter, porque senão a gente não tem parâmetro. E isso veio fazer parte do texto agora nessa última emenda, né? Aí teve a questão da verticalização, que a cidade está discutindo isso fervorosamente, a questão de verticalização, E aí também foi uma proposta que nós fizemos, que a gente tivesse um dispositivo transitório dentro do plano diretor que definisse um gabarito de verticalização agora. Por quê? O plano determina que a gente vai ter uma nova lei de uso e ocupação de solo daqui a um ano. Tá claro isso no plano. Daqui a um ano, a prefeitura vai ter que apresentar um projeto novo de lei de uso e ocupação de solo. Só que até esse projeto de lei sair, se o plano diretor fosse aprovado hoje, iam continuar aprovando esses prédios com gabaritos altíssimos até que a lei de uso e ocupação de solo saísse. Então, nós colocamos, a gente sugeriu que tivesse um dispositivo transitório que passasse uma régua nessa questão da verticalização. E isso foi aceito. Isso está fazendo parte do projeto de lei agora. Então, tem um anexo 10, onde o maior gabarito de altura permitido será 12 pavimentos. Aonde? Em áreas de alto adensamento. Vai pegar o quê? Atibaia Jardim, Alvinópolis, as costas do centro da cidade, quando você passa lá da Adolfo André, né? A parte mais baixa até chegar na Jerônimo, onde você não tem, onde realmente tem estrutura instalada e teria condição de verticalizar. Mas o restante da cidade não, é de 12 para baixo. Então tem 12, tem 6, tem 4, dependendo da macrozona, né? Isso aí está lá no projeto de lei. Então a gente veio trabalhando nesse sentido, tentando ajudar. E a questão das conversões da área rural, Kátia, eu também acho que a gente não vai conseguir voltar atrás, sabe? Então, o que a gente está propondo? Eu sei que tem outros grupos, o coletivo socioambiental, por exemplo, está batendo duramente para tentar barrar essa questão dessas conversões. Como eu tenho minhas dúvidas se vão conseguir ou não, a ideia nossa foi trabalhar depois. O que vai acontecer na próxima revisão do plano diretor? Nós vamos voltar a converter a área rural do jeito que nós estamos fazendo? Então, a nossa proposta para a prefeitura foi que na próxima revisão do plano diretor, que houvesse uma regra para as conversões, que hoje nós não temos. Então, qual é a regra? Que as conversões em expansão urbana só podem acontecer se essas novas áreas forem contíguas à mancha urbana contínua. Isso vai proibir que conversões lá no meio da zona rural voltem a acontecer. Então, é uma proposta nossa, e eu sei que foi aceita. Ótimo. Então, assim, outra questão. Serão observadas as áreas de expansão urbanas criadas, e se ao longo de 10 anos, daqui na próxima revisão do plano, essas áreas não cumprirem função social e ainda estiverem pagando INCRA, porque se estiverem pagando IPTU já não dá mais, mas se elas ainda estiverem pagando INCRA e não tiverem ocupação definitiva, que elas voltem a ser rurais. Rurais, ótimo. Certo? Então, assim, nós vamos monitorar a ocupação dessas áreas, é muita conversão que está sendo criada. Então, se ao longo de 10 anos
isso não funcionar, isso foi especulativo, e esse cara não pediu o cadastro no IPTU e ainda está pagando INCRA, volta para a rural. Volta. Então, assim, eu sei que também eu acho que isso tem dois lados, tá? Por um lado, a gente observa como é que está ocupando, e por lado, a gente pode estimular uma corrida à urbanização, de medo do cara perder essa área e voltar a ser rural. Então, nós não sabemos o que vai acontecer, é uma proposta nossa. Eu duvido, porque ninguém vai querer pagar IPTU de 5 alqueires, 10 hectares. O cara não vai querer pagar IPTU, ele vai querer continuar INCRA até ele aprovar o loteamento. Ele vai querer continuar INCRA até... Porque é caro, a gente sabe como é que funciona, né? Então, se em 10 anos a coisa não funcionar, volta rural. E para passar para a expansão, ele obrigatoriamente terá de ser contíguo à zona urbana contínua. Ótimo. Obrigada. Certo? Obrigada. É isso. Zago? Oi, Júnior, Adriana, boa noite. Demais componentes aí Oi. da reunião. Referente ao grupo de trabalho, eu gostaria de estar fazendo parte do grupo de trabalho da tabela de honorários, né, que no ano passado eu também participei desse grupo de trabalho, né, então seria mais para a gente dar continuidade também nesse ano, né, nessa atualização e no formato também da tabela de honorários, né. Então, da minha parte seria isso daí, eu gostaria de estar fazendo parte desse GT. Joia. Então, a princípio, nós temos aí 3 grupos de trabalho. Lei de Usucapião de Solo, Código de Obras e tabela de honorários. Então, quem se sentir à vontade aí, se quiser colocar no chat aqui, enfim, e se manifestando já, a gente vai separando os grupos, se for possível, dentro da reunião. Se mais alguém tem alguma pergunta, fiquem à vontade, hein, gente. Ô Júnior, Sim. essa leitura do plano diretor amanhã é aquela que foi lida a 816 de 2019, lá no Centro de Convenções? Aquele foi o projeto original. Aquele foi o projeto original. A partir daquele projeto original, tiveram várias alterações, né? Algumas de texto mesmo, de texto, porque assim, tinha coisas que não funcionavam. Primeiro que eles apresentavam uma tabela, porque assim, se você pegar o plano diretor para ler, você vai perceber que a parte mais desenvolvida do plano é o urbanismo, é a usucapião do solo. Porque é onde a coisa acontece. Então, se você vê o que está para a cultura, para a educação, você vê que é uma coisa um lápis muito grosso, muito grosso. Aonde a coisa foi pensada, aonde houve uma demanda maior, foi no nosso pedaço, porque é muito conflito de interesse. A gente sabe como é que é. Então, algumas coisas a gente até tinha sugerido tirar. Tem uma tabela que parece a tabela da lei de usucapião de solo. E aí a gente falou, gente, isso é um plano diretor, é um lápis grosso. Quanto mais informações vocês refinarem aqui, se isso não der certo, nós vamos ter um trabalhão. Porque olha quantas audiências públicas tem que fazer para aprovar um plano diretor. Então, assim, deixa para tratar essas coisas na lei de usucapião de solo, pelo amor de Deus, assim. E algumas coisas eles tiraram, eles entenderam realmente, mas outras coisas ficaram, né? Até para fazer a conta que eles precisam desses índices, para fazer a conta da contrapartida para pagamento do outorga, né? Então, a gente vai ter outorga do direito de construir, né? Que você vai poder maximizar o coeficiente de aproveitamento, você vai pagar a outorga para isso. Você vai pagar a outorga para mudança de uso, né? Isso também é uma coisa que estava escrita errada, você passava de expansão urbana com a outra macrozona urbana, a gente falou, não, acho que está errado. Mudaram, isso aí mudou também. E você vai poder transferir potencial construtivo, né? Então, se você tem uma área onde, de repente, tem um imóvel tombado, que você poderia
você está deixando de usar, você não consegue, você pode pegar esse potencial construtivo e realocar num outro lugar, né? Você tem uma carta homologada pela prefeitura dessa transferência de potencial construtivo. Isso vai ficar cravado nas duas matrículas, no que cedeu o potencial e no que recebeu o potencial, né? Isso é previsto. Quanto essa contrapartida vai custar, nós não sabemos ainda. Tem uma formulazinha lá e a gente não sabe ainda como é que isso vai funcionar. Mas foi apresentado um projeto de lei em 2019, ele sofreu uma emenda, em 2020 ele foi apresentado na Câmara, e desse projeto de 2020 da Câmara já teve 2 emendas, né? A que vai ser apresentada amanhã e a que já tinha sido feita antes, quando protocolar na Câmara agora, em maio. Beleza, Júnior. Legal. Outra coisa que não tinha assim, que a gente fez questão de que também pudesse, que tivesse, a gente tem previsto, até estava com a tabela na mão, pessoal. A gente passa a ter agora uma definição de densidade específica básica de ocupação. Específica básica e densidade bruta básica. Então, hoje nós vamos ter como calcular a população para aquela determinada macrozona. E isso vai ser observado quando você for aprovar o empreendimento. Então, por exemplo, quando ele fala em densidade específica básica de ocupação, é o número de unidade imobiliária por hectare para implantação de empreendimentos onde já existe de loteamento. Então, aprovação de prédio, apartamento, aprovação de conjunto vila. Então, você pega, por exemplo, numa macrozona urbana de adensamento incentivado, que é Atibaia Jardim, Ovinópolis e tal, você vai ter uma densidade específica básica de 400 unidades por hectare. Então, isso vai servir de conta para saber quantas unidades vai poder pôr. E aí, numa densidade bruta básica de ocupação, que aí é na questão, quando fala de loteamento, implantação de parcelamento de solo, aí você também tem esses coeficientes. Então, quando a pessoa for maximizar o uso e for pagar a outorga, a gente também exigiu que essa maximização não ultrapassasse essa conta da densidade, porque senão toda a estrutura calculada vai cair por terra, né? Então, mesmo vai maximizar até onde? Até o limite da densidade calculada para aquela macrozona, senão você não consegue fechar a conta de esgoto, de água, por aí vai, né? Isso aí também passou a fazer parte do projeto. Legal, legal. O que mais? Vamos lá. Quando a gente for trabalhar com o uso e ocupação de solo, quem for fazer parte da comissão, vocês vão perceber que a gente já tem bastante informação. A nossa cidade, a Atibaia tem bastante informação geoposicionada no mapa da cidade. E a gente vai poder ver isso aí também. Então, tem bastante coisa lançada, tem bastante coisa que dá para usar. Tá? É isso, gente. Alguém mais tem algum questionamento? Ô, Júnior, fala um pouquinho sobre o Código de Obras, que eu acho que é um item importante, que vai ser novidade para nós, né? Que nós nunca tivemos um Código de Obras aí, né? Tá. Comentar um pouco. A gente utiliza hoje, como nós não temos Código de Obras na cidade, a gente se apoia no Decreto Sanitário de 78, né, do Estado de São Paulo, todo mundo aí conhece. Quando a gente passar a ter um Código de Obra, a tendência é que a gente não mais observe o Código Sanitário. A Prefeitura, ela recebeu uma consultoria do SEBRAE e da FGV, se não me falha a memória, para a produção desse Código de Obras. Então, eles vêm se reunindo, né, SEBRAE, FGV e a Prefeitura, as diversas secretarias, vêm se reunindo já há algum tempo para produzir esse documento. Uma parte dele está escrito, foi encaminhado para nós e será encaminhado ao grupo que for começar a trabalhar nisso. Tá?
e tem muita coisa nova, né? Eles querem simplificar, eles querem atribuir mais responsabilidades a nós profissionais, se a prefeitura deixar de ser tão paternalista, se isso agilizar para nós, que bom. Algumas coisas no texto base eu vi na leitura que eles não citaram, eles não determinaram. Então, para quem trabalha com o Código Sanitário, a gente tem especificação de tamanho de dormitório, de pé direito para as edificações, tem várias coisas que o Código Sanitário nos traz e no projeto de lei da prefeitura não tem. E quando eu questionei por que não tem, a resposta deles era que o profissional tem a competência para resolver, né? E aí eu falei, mas eu acho que não é assim, porque é assim, o que ainda traz, né? Mas em São Paulo, então, São Paulo não é referência de muita coisa para nós aqui em Atibaia. Então, assim, o que ainda traz um pouco de conforto para nós, né, como usuário das edificações, é que nós ainda temos algumas restrições importantes, né? Por exemplo, cada dormitório, quando tem 2 dormitórios, cada dormitório tem que ter 10 metros quadrados. Se a gente não tiver um regulamento desse tipo, nós vamos começar a ter prédio de apartamento com um quarto de 2 metros quadrados. Então, assim, algumas coisas a gente precisa resguardar, porque senão a gente perde em qualidade de vida, né? Se a gente falar que o apartamento pode ter 15 metros quadrados, eles vão fazer com 15 metros quadrados. Então, a iniciativa privada ela é boa, ela é importante, né? Ela nos mantém vivos, né? Nós vivemos dela. Então, se as leis ajudarem, a iniciativa privada vem com projetos bons. Agora, se a gente não der parâmetro, vai ficar difícil, né? Então, vai ser importante o trabalho de vocês no Código de Obras para que a gente consiga manter aí um padrão nosso aqui da cidade. É importante, vai ser importante. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Prota, talvez alguns me conheçam, outros ainda nem tanto, não tiveram esse desprazer. Mas vamos lá, eu queria fazer algumas colocações nessa questão do plano diretor aí. Obviamente que a gente participou das primeiras reuniões, das primeiras audiências públicas lá do plano diretor. Enquanto sociedade civil ali, eu estava como presidente do clube de voo, a gente encaminhou ali algumas propostas, boa parte delas até que foram acolhidas também nessa questão, enfim. Tivemos também aí uma participação. Mas eu acho, Júnior, assim, agora como novo membro aqui, talvez eu seja o mais novo membro da associação, o recém-chegado, então me perdoem se eu falar alguma coisa errada e eu estou aberto às correções do grupo. Eu acho que a gente também tinha que tentar convencer o poder público a reativar o Conselho da Cidade, né, nessa história toda. Eu acho que ele foi esquecido aí, nunca mais se falou, nem de reunião, aí muito por conta da história do Covid, dessas coisas. Eu acho que a gente tem que aproveitar, então, aí esse novo plano, ou esse novo momento, enfim, com um plano aprovado ou não, mas insistir com o governo para que ele retome a formação do Conselho da Cidade, com um novo formato, novos conselheiros aí e tudo mais, para que também a sociedade, de uma outra forma, possa participar dessas questões de plano diretor, lei de uso do solo e tudo mais. Né? Então, isso era uma questão. A outra questão é, não sei se é o caso, eu não tive acesso ao texto da lei do plano diretor final, aí, o que está sendo apresentado na Câmara, mas talvez alguma menção na lei que essas outorgas onerosas, enfim, esses instrumentos me lembra o nome aí, Júnior, do Estatuto da Cidade, que estão sendo colocados no plano diretor, que eles possam ter ali uma regulamentação específica, né? Talvez o plano diretor faça essa citação e tudo mais, mas o funcionamento disso, talvez dentro de uma
ou de um decreto que regulamente, ou de uma lei específica que regulamenta, né, com uma memóriazinha de cálculo, como é que é feito o cálculo, como é que isso vai ser feito e tudo mais, para que talvez torne essa utilização desses instrumentos de uma forma mais clara. Enfim, como eu falei, não tive acesso ao texto, mas talvez pudesse encaminhar dessa forma, tá? Além disso, eu, salvo engano, em algum momento do plano diretor passado ou enfim, de outra legislação específica que agora não me vem à memória, talvez a Tiziane, se estiver por aí, possa lembrar, foi criado ali um fundo específico para um fundo de urbanização lá. Não me lembro a lei, aonde está isso, mas eu acho que esse fundo já foi criado por alguma lei. Para que esses recursos, de repente, possam ser direcionados para esse fundo, e aí esse fundo possa ser utilizado ou gerido ali junto com a prefeitura, através do conselho da cidade, para investimentos, por exemplo, até nas questões de desapropriação, entendeu? Eu vou dar um caso muito específico aqui, que a gente tem o gargalo do final da Avenida Santana, quando a Lucas entra na Santana ali, com o colégio ali e tudo mais, que teria que ter uma faixa de desapropriação ali para poder alargar a saída da Santana e a chegada da Santana na Lucas. Não tem outra alternativa senão desapropriar um pedaço de terras ali, minimamente, para poder pensar ali num alargamento de via, por exemplo, né? Só para dar um exemplo muito pontual ali, mas que, de repente, essa grana pudesse ser usada para esse tipo de situação, por exemplo, né? Ao invés da prefeitura ter que usar do caixa próprio, de repente, usar desse fundo, né? Ou usar desse fundo e, complementarmente, do caixa próprio da prefeitura, através da possibilidade de troca de bens ali, né? Me fugiu a palavra ali, mas, enfim, trocar um patrimônio da prefeitura por essa área que precisa receber ali uma melhoria, alguma coisa, no caso, um alargamento de via. Então, essa questão ou da criação desse fundo específico de urbanização ou da ativação desse fundo, se é que ele não recebe algum dinheiro de alguma forma, enfim, teria que ver se a minha memória me falha, mas eu acho que tinha uma lei que criava um fundo de urbanização em algum momento, tá? E a outra coisa é essa questão desse dinheiro, né? Vai entrar um monte de dinheiro aí, de um monte de outorga onerosa, que a gente sabe, e aí, assim, a gente ter acesso aonde que esse recurso está sendo aplicado na cidade, né? Então, ficam essas ideias, essas sugestões aí para essa questão desses instrumentos de política urbana e essa grana que vai entrar através desses instrumentos, tá? Não sei se isso já está pensado ou se podemos pensar alguma coisa nessa forma. Pronto, na questão dos fundos, assim, uma coisa que ficou muito claro para nós, e aí, quando nós apertamos, isso se fez claro para nós. Primeiro, quando falou em outorga onerosa, o discurso era o seguinte, que precisava ter uma regra, porque eles não têm uma regra para calcular contrapartida, né? É meio assim ao léu, né? O que eles olham mais ou menos, não tem uma regra para definir contrapartida para empreendimento na cidade hoje. Então, quando eles pensaram na outorga, eles falaram o seguinte: nós vamos passar a ter uma regra em um cálculo. Existe uma fórmula no plano, tá? Inclusive, nós queríamos que essa fórmula não fizesse parte do plano. A gente queria que fosse tudo numa lei específica, que o plano diretor só citasse o mecanismo da outorga e que o cálculo e a forma de aplicar viesse numa legislação à parte, porque se der um erro, você só muda o decreto. Agora, se tiver errado uma variável no plano, aí é um problema, né? Mas eles dizem que não, porque realmente ele vai ser regulamentado por lei específica, as variáveis que fecham a conta vai ser numa lei específica, então eles entendem que a fórmula pode estar no plano, porque os coeficientes vão ser alterados depois, definidos em lei específica. Existe um fundo já criado,
pelo que tá no texto do plano diretor, os recursos de que trata o caput do artigo serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e utilizados para as seguintes finalidades, já está determinado, tá? Execução de programas de regulação fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, implantação de equipamento urbano e comunitário, implantação de espaços públicos de lazer, criação e preservação de áreas de interesse ambiental, preservação e proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, existe o fundo e existe no que vai gastar. Então, o que acontece? Eles criam a outorga como modelo de calcular quanto o empreendimento vai ter que pagar para maximizar, para todo mundo seguir uma regra só que isso não vai extinguir a contrapartida do empreendimento. Tá? Então, nós vamos pagar dobrado. Porque o que acontece? A outorga, eles juram de pé junto que não vai ser uma taxa cara, porque eles querem cobrar a outorga de todo mundo. Então, não pode ser uma coisa alta, senão inviabiliza o empreendimento. A outorga vai ser um direito, você paga pelo direito de maximizar o uso. É uma coisa. A contrapartida, ela busca minimizar o impacto que o empreendimento causa ao ser implantado. É outra coisa. Então, a contrapartida pela implantação do empreendimento, o impacto que ele vai causar no trânsito, o impacto que ele vai causar na rede de água, de esgoto, ele vai continuar pagando, tá? Tanto para o SAAI, quanto para a prefeitura, o que apontar no RIT, isso não vai mudar. E aí nós vamos ter mais a outorga para recolher depois. Tá perfeito, né? Então, já foi citado, então, que vai ser através de lei específica, né? E o fundo já existe, ótimo. Fica a questão do conselho aí, para que esse conselho, junto com a prefeitura, pudesse ser o gestor, o fiscalizador aí da aplicação desse fundo aí, de alguma forma. Nós temos que bater para que o conselho volte a existir. Isso vai ser importantíssimo. E não é só existir, tá? É que o conselho deixe de ser prestação de conta do que o executivo faz. Porque as últimas reuniões de conselho que eu participei era... agora nós vamos ver uma explanação da saúde. Nós vamos falar da saúde. Ela vai lá e presta conta do que a secretaria está fazendo. Não é isso. É ter um mapa, né? Uma tela de como está a execução do plano. Sim, como já foi um dia, né? E, então, é isso que tem que desviado. Tinha um outro assunto, não está muito na pauta, mas eu gostaria só de pincelar aí, que é a questão da revisão de algumas legislações específicas que já existem aí, tá? Uma que eu vou citar aqui especificamente é a questão da destinação dos resíduos de construção e dos resíduos de poda, aí, principalmente para quem faz remoção de árvore isolada do empreendimento. Para empreendimentos pequenos, 35, não me engano, são 35 VRMs por metro cúbico, é um valor assim absurdo, né? Para empreendimento pequeno, talvez nem sinta tanto, mas para empreendimento grande, que precisa destinar esse material em algum lugar, eu já cheguei a fazer uma conta para um determinado empreendimento, que só o resíduo ambiental são as árvores que vão ser removidas, e ela numa quantidade grande, nós estamos falando aí de 400, se não me engano, 300 e poucas árvores, isso daria um valor de 350 mil, 400 mil reais só para a destinação desse material lenhoso lá no tal do condo, lá na usina. Então, a lei que criou esse negócio, ela não estabelece um teto de um valor, então até tal valor se paga, enfim. Uma lei que, particularmente, eu não consegui acompanhar quando ela foi elaborada, se foi discutida, se não foi, enfim. Não sei se a associação conseguiu participar ou se isso, de repente, também caiu de paraquedas para todo mundo, né? Isso só para falar de uma coisa que está pesando assim, no bolso
principalmente dos empreendedores aí. Né? Eu não sei, por exemplo, quanto que o Saad está pagando para destinar todo o resíduo de construção dos prédios que eles estão construindo ali, mas tem um monte de resíduo ali. Se falando de 14 torres que ele está construindo ali, por mais que não seja muito alto. Enfim, fica essa questão dessa sugestão. E para finalizar minha participação, eu gostaria de participar do grupo, óbvio, da legislação de uso do solo, enfim, para contribuir naquilo que for possível. Legal. O que eu posso te falar da questão do resíduo da construção? A gente tentou, era para ter sido semana passada, uma reunião online que a gente faria com a empresa que desenvolveu o sistema e com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente tem umas dúvidas com relação a preenchimento do projeto de resíduo da construção civil, que passou a ser online e não teve uma apresentação prévia de como fazer esse preenchimento. Mas por afastamento por Covid dos funcionários da Secretaria, teve que ser remarcado. Quando esse projeto de resíduo da construção, quando o RCC foi apresentado para nós, chamaram a gente com um projeto já pronto, na verdade. Já estava pronto, a plataforma já estava pronta e nos convidaram para o lançamento da plataforma. Né? Aí a gente foi até o Cinitá no dia, acompanhamos o lançamento, percebemos que tinha uma coisa que era um pouquinho complicada, e nós pedimos para que eles fizessem uma apresentação só para a associação. Isso foi feito na associação, uma semana depois, acho. E assim, tudo que é novo, a gente não entendia bem como é que isso ia impactar o nosso dia a dia. Mas uma coisa, para nós, era muito clara desde o começo, e nós colocamos isso para eles na reunião. Nós já fazemos certo. Nós sempre fizemos certo. A gente destina resíduo da construção, nós sempre ligamos para uma empresa que é estabelecida, que é regular, a gente liga e pede a caçamba, nós não estamos fazendo nada diferente do que a gente já fazia. E aí o questionamento nosso para eles foi no que essa plataforma vai coibir quem faz errado, porque a gente já faz certo. E a resposta é que não ia resolver nada. E o que se mostrou ao longo do tempo? Que não faz nada. E nós tivemos uma reunião com o Emil nos convidou, a diretoria da associação, para um café da manhã, e nós fizemos questão de falar para ele que esse projeto já tem mais de 2 meses, acho que 3 meses aí que está rodando, já faz bastante tempo, e a gente já tem como fazer um estudo, uma avaliação de que não funciona. Muitas coisas não funcionam. Por exemplo, está penalizando quem tem a empresa estabelecida em Atibaia. Porque eu tenho visto muita caçamba de resíduo circulando que não é daqui. E o empreendedor, o que ele está fazendo? Ele está contratando empresa de fora para mandar o resíduo embora. Entendeu? Então, assim, é para inglês ver. Então, não está funcionando direito. Outra coisa, os pontos de coleta de pequeno volume, os PEVs lá, que está previsto na legislação, tinha que ter sido implantado imediatamente. Porque aquele cara que faz uma reforma pequena, ele não tem onde jogar o entulho, o resíduo. E isso dá trabalho, eles não querem trabalho. Ia dar trabalho. Então, assim, põe o que dá para funcionar primeiro, e aí ele também reconheceu, falou, realmente, esse negócio precisa implantar. E precisa, porque se você andar pela cidade, aí, pelas estradas mais afastadas, você vai ver que estão jogando entulho para tudo até canto aí. Então, não está funcionando, precisa ser revisto isso aí. Júnior, Sim. são 8 horas, vamos dividir os grupos? A gente já tem... Todo mundo optou por alguma coisa? Todo mundo eu vou compartilhar sentiu no coração em que grupo quer participar? Como que eu compartilho aqui? Peraí. Compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Eu fui anotando conforme eu fui lendo. Tem um chat aqui. Osiel, grupo de trabalho de honorários. Tá, Tice.
Lei de uso e ocupação ou Código de Obras? Não, não esqueci você. Você pôs 2. Gente, ninguém quer o Código de Obras, coitado. Ele tá chateado ali, ó. Tá até caindo uma lagriminha. Tô vendo. Então, o Código de Obras eu vejo mais para arquiteto que entende, né, de layout de ambiente, Mas terão ventilação, novidades. iluminação. Terão novidades aí. No caso, assim, virão responsabilidades para nós, tá? Então, assim, a coisa vai ficar um pouco mais automática e aí isso aí vai vir responsabilidades para nós. Eu já sei, por exemplo, que empreendimentos de grande valor, prédios de apartamento e empreendimentos a partir de, acho que 750 metros quadrados, se não me falha a memória, obrigatoriamente nós teremos que apresentar seguro de risco de engenharia. Então, isso é uma previsão que o código está fazendo. E por quê? Porque eles querem já preservar os vizinhos, caso aconteça alguma coisa, se a obra for de um porte maior. Então, eu sei que isso já está sendo previsto também dentro do Código de Obras. Então, precisa fazer uma leitura em cima disso, e a gente vai embasar vocês, ajudar a recolher informações e material para que a gente possa chegar num trabalho bacana. Herculano, você vai colaborar aqui em algum grupo? eu queria da lei de uso e ocupação do solo, né, mas já está saturado aí. Não é saturado, tem trabalho, viu? Tem bastante serviço. E aí, assim, eu me disponho com vocês, a gente vai passear entre os grupos, vamos dizer assim, né? Para ser um facilitador para vocês de informação e de diretrizes aí. E o que precisar bater e expor junto ao poder público, a gente vai fazer através da associação. Eu vou lá do a cara a tapa, não tem problema nenhum. Ô, Júnior. Isso acontece pela associação, sim. Eu tive falando com o Cleito esses dias, e tem um assunto que existe há muito tempo no Brasil e as pessoas desconhecem, porém, alguns foram procurar a Secretaria de Obras lá para discutir e aprovar, que é o condomínio de lotes. Tá? É o condomínio de lotes que pode ser implantado aí depois que foi feita a leitura aí da lei do parcelamento dos solos, que vai impactar bastante essas construções de zona rural, né? Que o pessoal começou tudo a fazer fração, vendendo as frações ideais a fim de ter a regularização das suas obras, né? Nós temos algumas questões aí, Herculano, com relação ao condomínio de lote. Eles patinam um pouco na questão do tamanho da área. Porque o que acontece? No condomínio edilício que a gente aprova hoje, no conjunto vila, né, o conjunto horizontal, você aprova fracionamento dos lotes, mas condicionado à edificação que tem que estar em cima. Quando você aprova o condomínio de lote, é a mesma situação, só que você não propõe a planta do imóvel, é só o fracionamento. Exatamente. O que acontece? Que nós também propusemos dentro do plano diretor. As áreas de expansão urbana, que são vazios urbanos nossos hoje, que a ocupação é muito baixa, a gente está propondo para a prefeitura que evite loteamento fechado. Evite loteamento fechado. Por quê? Porque a gente perde a interação do viário, a gente perde a interligação de malha viária. E como são áreas muito distantes, o que você tem para chegar nesses lugares? Uma estrada municipal, com gabarito de 7 metros de largura, muro, você anda 5 quilômetros sem ter uma interação de nada com ninguém. Se furar um pneu do teu carro lá 10 horas da noite, você está morto. Não cabe um ponto de ônibus, porque o cara ainda faz a questão de pôr o muro na divisa da rua. Então, assim, pensando urbanisticamente, eu não sou arquiteto, né? Minha formação é de engenharia. Mas, se nós tivermos loteamentos abertos, a gente tem interligação de viário. A gente consegue ligar essas estradas municipais e obrigar o empreendedor que conceba o empreendimento como aberto. Isso é uma proposta nossa, que esses loteamentos nas áreas de expansão sejam abertos, que a infraestrutura que seja pensada tanto de água quanto de esgoto, que ela seja pensada para interligar
no sistema público, mesmo que a princípio ela funcione fechado. Então, assim, condomínio de lote, é uma opinião minha particular, tá? Tem que ser em áreas não grandes. Porque tudo que tiver lá dentro é particular. Enquanto no loteamento, mesmo que fechado, tudo que tem lá dentro é público. O viário é público. Então, se o loteamento for pensado aberto, mas está longe, está lá no fim do mundo, mas foi pensado aberto, mesmo que ele feche, a integração do viário existe. Se um dia for uma necessidade maior do poder público, que mande abrir. E a possibilidade de interligação, ela existe. Agora, você imagina um condomínio de lote em 200 mil metros quadrados, tudo particular. Sim, Nunca perfeito. mais você entra lá, você não consegue, os caras não deixam. Onde já é fechado, eles já não querem que o poder público entre. Então, assim, precisa tomar cuidado. Hoje já me dá taquicardia eu andar. Aquele loteamento que aprovaram agora, que está sendo executado na Santana, que pega toda a Sul Brasil ali, né? Se você sair do Flamboyant hoje e vir andando ao longo da Santana, já dá desespero, cara. Muro, porque eles muraram tudo. E você não tem interligação de viário. Você anda sei lá quantos quilômetros, você só tem as ruas para o lado esquerdo, né? Vindo do bairro para o centro. Do lado direito é só muro. Só vai abrir lá na frente, na entrada do Granville e do Itaporã. Então, para nós, como cidade, a gente perde. Imagine um ônibus para coletar um cidadão, ele tem que andar 5, 6 quilômetros sem ter interligação de viário, tem que dar uma volta para catar o cara lá do outro lado, sendo que se ele tivesse uma interligação de viário, ele só cruzava. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O Alessandro perfeito. levantou a mão. Característica. Olá, pessoal, boa noite. Júnior, duas observações aí que eu acho que poderia sugerir, inclusive, aí para o plano aí em si. Duas situações assim, eu acho que fazendo o estudo macro, por exemplo, do plano diretor, já poderia ser pensado onde talvez, ou no plano diretor, ou na própria legislação que vai ser aprovada aí no futuro, essa questão de onde poderia ser, porque a gente já tem os eixos de vias e estradas aí, rurais e tal, e tem as áreas onde serão aí possivelmente transformadas de rural para urbano. Então, o que poderia ser feito? Talvez já estudar uma situação, da mesma forma como tem a faixa na Fernão Dias e na rodovia Dom Pedro, que é aquela faixa industrial, né? Poderia ser estudada uma faixa onde que dentro dessa faixa não é permitido condomínios de lotes. Entendeu? Isso daí seria bem interessante, porque daí a gente conseguiria especificar algumas situações onde é permitido e onde não é permitido. E outra situação também, eu acho que é o seguinte, essa questão de condomínio e loteamento, por mais que segue um sistema de aprovação e tal, essa questão de muro, por exemplo, como você até comentou agora na Avenida Santana, eu acho que vem primeiro da parte do incorporador, né, querer fazer algo interessante ali, pensando para o lado de fora do loteamento, o que eu acho que não está acontecendo em Atibaia. Então o pessoal faz o loteamento, faz o empreendimento, tudo virado para dentro. Lá dentro vai ser tudo lindo, maravilhoso. Para o lado de fora do muro vai ter um muro de 300 metros, não importa, isso daí que exploda. Eu acho que também teria que ter uma análise na parte de aprovação aí, alguma coisa na lei, amarrando para que tivesse um cuidado, principalmente com uma área por exemplo, com áreas grandes de loteamento, onde você pega uma estrada e vou jogar costa de terreno ali, vai ser muro, e se precisar de ponto de ônibus, depois a gente coloca em outro lugar. Entendeu? Então isso daí eu acho que é bem interessante também, ter normas específicas, talvez entraria isso no Código de Obras, talvez, que a gente não tem, como já foi falado. Então acho que vale a pena pensar nisso também. Anota no seu caderninho. Você está em qual grupo de trabalho? No uso e ocupação de solo.
É assim, tem algumas coisas que nós sugerimos no plano que eles, e a gente, no fim, acabou concordando, que é um lápis mais fino, e aí não cabe no plano. Aí realmente vem numa lei de uso e ocupação de solo. A especificação com relação a como projetar um loteamento, por exemplo, entra na lei de uso e ocupação de solo, eu acredito, o que é a diretriz mais fina. Por exemplo, a gente queria que fosse obrigado no texto que as áreas públicas que são entregues, praças, áreas verdes, que elas fossem entregues urbanizadas. O loteador não pode entregar a área verde do loteamento à praça perdendo no mato. Ele tem que entregar aquilo a serviço da população. Então, por exemplo, o loteador tem 4 anos para implantar o loteamento. Nós não pedimos, a prefeitura não fiscaliza a implantação. A gente queria, então pelo menos solicite que seja enviado à prefeitura um relatório de implantação a cada 3 meses, a cada 4 meses, para que a prefeitura pelo menos soubesse o que está sendo feito. Responsabilidade do empreendedor, laudo fotográfico. Mas isso é lápis fino, não dá para colocar isso no plano. Mas com certeza nós vamos jogar isso dentro da lei de ocupação de solo. Você entendeu? Então, tem várias... Eu acho que a lei de ocupação de solo vai permitir para nós, participando desde o começo, pensar a cidade melhor em algumas situações, entendeu? Jogando a responsabilidade para nós, tá? Porque senão as coisas não andam também. A prefeitura não tem pé. Então, tem algumas coisas, por exemplo, a BITS. A vistoria de habits devia ser uma coisa que nós faríamos. É um serviço que a gente poderia prestar para o proprietário. Um relatório, uma entrega, uma vistoria, um laudo com RT, com RRT. Entrega para a prefeitura. A gente está vendo aí, os imóveis comerciais estão sendo detonados, o cara aprova uma coisa e depois de 6 meses o imóvel mudou. Estão cobrindo todas as vagas de estacionamento, fazendo deck ao longo da Lucas inteira. E os alvarás estão sendo validados. E porque, como a gente tem um problema muito sério de legislação, nós somos muito morosos, e empreender no Brasil é muito caro, o governo federal também ajudou a empurrar a gente no abismo, dispensando da apresentação de alvará de utilização. Então, a gente não tem mais o acompanhamento dessas edificações. Poxa, que fosse um laudo emitido por um profissional a cada implantação do empreendimento, atestando que aquele empreendimento está atendendo ainda o projeto que foi aprovado. Então, tem muita coisa que eu acho que dá para a gente pensar, mas sempre num alinhamento seguinte, nós temos que tornar a coisa fácil, porque senão a coisa vira contra nós. E aí a gente pode aumentar a nossa participação no sistema, porque nós somos habilitados para isso. O nosso relatório de vistoria de habits, não desmerecendo, é muito melhor do que o agente fiscal da prefeitura. Você entendeu? Por que nós não podemos fazer? Sim. 8h15, a Xissi quer falar. Vamos marcar o horário para encerramento 8h30, todo mundo concorda? Aí a gente fecha 1h30 de reunião, acho que é um prazo legal. Vamos lá, Tiziane. 2 coisas agora que você me lembrou, no geral, dessa reunião. A lei de regularização de edificação, que a gente fez aquele acréscimo e que vamos tomar cuidado para que seja realmente, né, levado em consideração. E uma questão aqui, vou levantar uma questão para se pensar, ou talvez já se tenha uma resposta. Quando você fala de outorga, de seguro de obra, de contrapartida de empreendimento, de cobrança disso, daquilo da prefeitura, nós temos um acompanhamento jurídico de alguém no direito tributário para verificar se tudo isso que quer ser colocado em leis pode ou não, porque o jurídico da prefeitura, eu acho que não participa dessas coisas. E aí, todo esse sistema de cobrança, tudo isso não está sendo cobrado 2, 3 vezes, querendo, né, espremer o empreendedor, é uma questão para se pensar, ou já se tem alguma coisa sobre isso? É isso. Nunca questionamos assim. O que a gente sempre questionou por exemplo, no plano diretor, há essa questão de outorga, como cobrar outorga, como é que é calculado. A gente sempre cobrou eles de que eles não deixassem de observar o Estatuto da Cidade.
né? Porque é a lei maior que nós temos. Então, quem criou esses mecanismos de gestão de urbanismo, de direito de propriedade, de apertar o cara para que ele faça uso, é o Estatuto da Cidade, está tudo lá dentro. Então, a gente sempre, a questão do coeficiente de aproveitamento foi uma coisa que a gente falou, tem que ter o mínimo e o máximo, senão você não consegue calcular a maximização. Era uma questão que tinha, a gente cobrava que tivesse. A flexibilização, a gente também falava, o que o cara paga? Qual é a maximização que ele vai ter? O Estatuto da Cidade só fala do coeficiente de aproveitamento. Então, o que eu posso permitir flexibilizar? Número de andares, porque eu aumento o coeficiente de aproveitamento. Ah, não, mas a gente vai flexibilizar também tamanho de lote. Falei, então, você tem que amarrar, eu falei para ele, você tem que amarrar isso no coeficiente de aproveitamento. Né? Se eu diminuo o tamanho do lote em detrimento do original, eu posso aumentar a mancha de ocupação e, no final das contas, a conta do coeficiente de aproveitamento também aumenta. Então, eu só falei para eles tomarem cuidado que toda a flexibilização ela tem que ser justificada quando se termina de fazer a conta no coeficiente de aproveitamento. Não pode estourar o coeficiente de aproveitamento, porque senão você não pode flexibilizar qualquer coisa. Não é isso que o Estatuto da Cidade fala. Ele fala que em detrimento da maximização do coeficiente de aproveitamento, você pode cobrar uma contrapartida. É isso, não pode ser nada, eu não posso inventar roda. É o que está lá, né? Embora eles falem que eles acham que não é bem isso, mas é o que está escrito. Tá? Então, a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Eu não sei como é que vai ser no desenrolar, nós não sabemos quanto essa conta vai fechar. Não sabemos. Não existe uma simulação para isso. Oi, Júnior, posso Sim. continuar aqui? Bom, eu queria que você, ou a Adriana, passasse novamente o resumo aí da formação dos grupos de trabalho, né? Convidar os demais participantes da reunião que não se manifestaram, né? Para estar participando em algum GT. E eu queria convidar a Aline para fazer parte aí do nosso grupo aí de caderneta não, tabela de honorários. Aceita, Aline? Acharam tarefa para você, Aline, olha aí. Ela está quietinha aí, ó. Aceito. Aceita. Fiquem tranquilos, tá? Não vou falar para vocês que não dá trabalho. Dá trabalho. Mas o resultado é compensador, porque a gente tem... Se tem alguém que tem competência para falar sobre o tema, somos nós. E se nós não ocuparmos esse espaço, vão ocupar por nós, entendeu? E nós vamos passar raiva dobrado, porque a gente tinha capacidade de colaborar e a gente vai ouvir um monte de bobagem depois. Então, não tem outro jeito, nós temos que participar, né? Para fechar também, Adriana, posso compartilhar uma tela aqui só para... Deixa eu fechar aqui, só para que vocês tenham acesso à informação também, que eu acho importante, porque vai ser falado lá na audiência sobre essa questão das conversões, até que a Kátia citou, e aí eu faço questão de compartilhar com vocês um mapa. Vocês estão vendo aí? Apareceu? Então, assim, isso é o que vai acontecer das conversões de área rural em urbano, tá? Em expansão urbana, na verdade. Quando nós questionamos a prefeitura de por que tantas conversões, a história era a seguinte, que a gente tinha muitos loteamentos clandestinos que precisavam ser regularizados, alguns totalmente implantados, outros não. E que essas conversões eram necessárias para que pudesse ser feitas essas regularizações. Vocês estão vendo aqui em cima um logozinho do coletivo socioambiental, porque ele estava junto na reunião quando a prefeitura apresentou esse mapa para nós, e eles estão apresentando isso para eles, estão rodando a zona rural e estão tocando terror na população lá, explicando o que está acontecendo. E, com certeza, isso vai ter uma repercussão na audiência.
Então, quando eles apresentam as informações, a gente vê que não é bem assim. Porque se a gente pegar, tá, eu estou vendendo para vocês o peixe que me foi produzido no mapa aqui, tá? Mas vamos lá, não sei se é isso real, mas vamos acreditar que o que está aqui é real. O que está pintado em vermelho são loteamentos clandestinos. Essas informações foram passadas pela prefeitura, só que a junção disso foi feita pelo coletivo. Então, põe um asterisco aí. Não é material oficial da prefeitura. E o que está pintado em rosa são os pedidos de loteamentos protocolados, de conversão. Então, tem muito mais do rosa do que do vermelho. Então, na verdade, assim, a maioria das conversões realmente são pedidos protocolados em gabinete. Entendeu? Muitos deles. Assim, tem coisas, você pega aqui, por exemplo, né, nessa marcação, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, conforme eu passo o mouse aqui, mas se você pega nesse trecho aqui, a orientação João dos Pitas aqui, é uma extensão da mancha urbana contínua, e sumiu o mapa. Não sei quando você vai. Mas tem conversões que acontecem no meio do Boa Vista, por exemplo, são totalmente isoladas, né? Não tem ligação nenhuma com a área urbana contínua. Você tem regiões aqui, Campininha, aqui embaixo no extremo sul do município, não tem ligação nenhuma com a área urbana contínua. Então, essas são questões a serem construídas. Por quê? Né? Por quê? Mas é aquela questão, são políticas de governo, né? A gente questiona e são políticas de governo. Não sei até onde isso se justifica, mas se vai ser assim, eu acho que a gente tem que ter mecanismos de observar isso ao longo do tempo, que é o que a gente propôs, e se isso não se consolidar, volta rural, né? Lá na frente, não, a gente tem que criar um mecanismo agora. Agora, isso tem que ser, a previsão de retorno ao rural tem que ser posto no texto já, para que não haja pressão lá na frente, né? Certo? Gente, quem não se manifestou a participar de grupo, vai dormir, agora a hora que estiver jantando, agora refletindo na frente da TV, sentir tocado no coração, aí você pode mandar para a Vanessa lá um WhatsApp, falar, Vanessa, eu participei da reunião, quero fazer parte do grupo tal. Fiquem à vontade, tá? Formados os grupos, a gente dá o prazo até essa semana para quem queira se manifestar. A partir da semana que vem, a gente passa a organizar essas reuniões setoriais. E a gente vai começar a dar informação para cada grupo para que eles possam trabalhar, tá bom? Ô, Júnior, os demais componentes aí da diretoria e do conselho estão convidados também a participar aí dos grupos, né? Sim, a Tiziane já se manifestou. Nós que estamos aqui na reunião, podia hoje pensar em quem amanhã a gente pode entrar em contato e ver, gente, está faltando para participar no grupo tal, está faltando para o grupo tal, cada um convida aí. E assim, uma pergunta para todos aí. Sim. Podem haver convidados? Desde que seja engenheiro, arquiteto, que seja da associação. Eu prefiro, assim, o grupo tem que ser composto por profissionais e, de preferência, que sejam associados, que é o que prevê o estatuto. Agora, por exemplo, vamos supor, existe um profissional com notório saber em determinado tema, podemos convidar para fazer uma apresentação de determinada situação para compor informação ao grupo? É diferente. Você pode até ter um convidado externo. Eu tenho um cara que é especialista no último grau em determinado tema que é interessante para nós. Pode ser feita uma apresentação, de repente pode ser aberta até a todos os profissionais, né? Se for um tema relevante técnico para nós. Agora, participar dos grupos, eu prefiro que, eu acho que é o que inclusive é previsto em estatuto, que eles sejam integrantes da associação e técnicos. Né? Não é prefiro o quê? Pelo estatuto precisam ser. Sim. Tá? E se ele é profissional, o Prota, já leva a ficha para ele assinar. Tá bom, vou mandar. Certo? Tá bom. É facinho resolver.
É facílimo, isso aí não é problema, isso é solução. Ter um técnico que não é associado é solução. Fechando. Depois Sim. você passa de novo a listinha aí para ver como é que Eu vou ficou a interromper o finalização. compartilhamento aqui, se a Adriana quiser, pode deixar na tela. Outra coisa, eu quero aproveitar o espaço também para convidar a todos que estão presentes aqui. Na segunda-feira, dia 16, nós vamos ter um café que nós estamos organizando no Hotel Itapetinga, que fica ali no Alvinópolis, né? Ali Segunda embaixo. é dia 13, né, Júnior? Desculpa, eu não sei que eu estou com esse negócio de dia 16 na cabeça, é porque o horário é às 16 horas, é no dia 13. No dia 13, segunda-feira. Nós vamos fazer um café da tarde, vai ser às 16 horas. A gente está contando com a presença de todos os profissionais. Convidem, né, os profissionais que vocês conhecem. A gente vai fazer um bate-papo de que as coisas estão acontecendo. Nós vamos receber o presidente licenciado do CREA São Paulo, que é o Vinícius Marquesi. Ele vai estar batendo um papo com a gente também sobre a engenharia, o que está acontecendo. A engenharia está tentando se organizar para tentar ter uma frente parlamentar da engenharia, para que a gente possa ter um respaldo, porque pipoca coisa contra nós lá em cima a todo momento. Então, nós estamos passando momentos de dificuldade. Então, é um projeto que está sendo apresentado e a gente quer que vocês participem e validem isso ou não, porque para nós vai ser importante. E como nós vamos ter a presença do presidente do CREA, que embora licenciado, mas ele deve voltar, né? Sempre que a gente tem a presença de alguém do conselho na cidade, é bom a gente mostrar que nós existimos. Então, mostrar musculatura é importante para nós. Então, se vocês puderem participar, serão muito bem-vindos, tá? E apesar dele ser... Sim, pode falar. E apesar dele ser o presidente do CREA, é aberto para todo mundo, porque o assunto de discussão não é do CREA, né? O assunto de discussão é da área tecnológica, né? É a área tecnológica. Então, os arquitetos também estão convidadíssimos. Estão convidadíssimos, né? Então, participem, vai ser legal receber vocês lá. É um ambiente diferente do que está na associação, né? Preparamos um café da tarde lá, vamos lá fazer tem café. Um café. Então, vão e levem. Quiser levar, tem gente no escritório que está lá, você olha para ele, está olhando no WhatsApp, está olhando no Facebook, põe ele dentro do carro e fala, vamos trabalhar um pouquinho, vai. Entra no carro e leva junto, tá? A gente conta com a participação de vocês, tá, pessoal? Isso. Eu me comprometi com vocês às 8h30, não quero impedir vocês de ficar ocupando o tempo. Então, os que não se manifestaram, se manifestem aí até o final dessa semana. Se tiver profissionais... Eu acho que todo mundo manifestou, porque, 3, legal. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Desculpa, vai ser no Itapetinga o café, Júnior? Vai ser no Itapetinga. Tapetinga. Falta o Davi. Não, Davi e a Vanessa. Ah, tá. Ela está através do celular, Leca. Então, vamos... A partir da semana que vem, a gente passa a conversar individualmente com cada grupo e a gente vai traçar uma estratégia de trabalho. Vocês vão ter total autonomia para trabalhar. Data de reunião, horário de reunião, como é que vamos fazer, o que a gente precisa. A gente quer deixar vocês trabalharem à vontade. A gente precisa de gente que pensa diferente. Se a gente senta todo mundo na mesa e a gente conversa, todo mundo concorda, cancela e faz a reunião de novo, que não vai dar certo. Tá? Tem que ter discordância. Oi, Ale. Muda para o Código de Obras. Mudo. Tem que ter discordância. Discordar é bom. Discordar depois gera uma convergência e depois a gente fecha um produto final onde todo mundo defende calma. Mas a briga no começo é natural e é bom que tem, tá? Então, é isso. Boa noite para vocês, tá? Tem mensagem no chat, deixa eu ver o que é. O Herculano vai estar viajando. Eu não tinha visto, Ale. Tá, eu quero agradecer imensamente ao interesse de vocês, tá? Em participar. A associação é feita por vocês, então, quanto mais gente participando, a gente mostra mais força e a gente vai ocupando um espaço que é nosso por direito, tá? Muito obrigado por vocês participarem e vamos adiante. Vai ser difícil? Vai. Dá trabalho? Dá.
mas é legal, tá? Certo, gente? Boa noite para todo mundo, muito obrigado e ótimo final de noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso aí para todos. Um abraço. Valeu, até mais. Boa noite. Presidente, você para de filmar aí? Eu sou o último a sair, tá? Podem ir saindo aí. Tá.